Amado Deus, eterno Pai, Tua presença estamos esta manhã de domingo, já te agradecendo pela noite abençoada que Tu tem nos dado. Te pedimos neste momento de oração, pedir perdão pelos nossos atos, pelos nossos pecados, e que esta manhã o Senhor venha dar o discernimento, a direção correta para podermos falar do Teu santo amor. Abençoa aqueles que estão acompanhando nossos trabalhos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, Senhor. Te pedimos a Tua graça esta manhã, Senhor. Queremos Te louvar, Te glorificar, Te exaltar o Teu santo nome. Agradecemos pela ceia de honra de oficiais ali no campo da Arena, aonde o Senhor mais uma vez mostrou presente no meio do Teu povo. Abençoa a cada igreja renascer, o apóstolo, sua família, os bispos, pastores, os diáconos, os aspirantes, os oficiais, enfim, Senhor, a Tua igreja em geral. Aqueles que também, Senhor, confessam a sua fé em outras denominações, que o Senhor venha abençoar a cada um. Abençoa a nossa parentela, cuida, Senhor, da nossa parentela, não deixa que o nosso adversário venha, Senhor, atrapalhar nenhum, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, liberta aqueles que precisam de libertação, transforma aqueles que precisam de transformação, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que esta manhã de domingo, Senhor, em família, o Senhor venha abençoar no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua misericórdia, porque sem a Tua presença nós não podemos fazer nada, no nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor venha derramar a Tua graça àqueles que estão precisando de cura, de libertação, aqueles que estão precisando, meu Pai, de restauração. Traz de volta aquele que louvava, que pregava, que testemunhava o Teu amor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha trabalhar no coração daquele que precisa, Senhor, de libertação. Somos gratos porque sabemos que a Tua presença, Senhor, ela é tremenda quando nós buscamos o Senhor em todo o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça esta manhã para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa página no Facebook. Estamos mais uma vez trazendo aí uma mensagem poderosa da parte de Deus. Que o Senhor venha abençoar todos vocês, em nome do Senhor. Deixa eu ver por que a minha câmera não está aparecendo aqui. Ela precisa aparecer, né? Deixa eu ver, tem que aparecer. Aí sim. E vou aqui, cena. Muito bem. Bom, vamos aqui fazer uma leitura hoje. Tema muito bacana. Você vai nos acompanhar aí pela sua tela do seu celular, do tablet, do computador, enfim. Vamos falar de um homem muito importante aqui na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, versículo 1, está escrito assim: E havia em Cesareia um homem, Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar.
e ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado do que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles no caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento em sentido, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Isso. Aí ficou legal. E estando Pedro duvidando entre a si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados para Cornélio, para a porta, perguntaram pela casa de Simão. Está um pouco alto, hein? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí sim. Foram pela porta e perguntaram pela casa. Chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens, eles foram enviados para Cornélio, disse: eis que eu sou quem buscais. Qual é a sua causa? Por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, que tem testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse a tua palavra. Então, chamando-o para dentro, ele recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia seguinte, ou no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu só mudar aqui minha cena. Muito bem, deixa eu colocar minha câmera aqui agora. Aí. Queridos, acabamos de fazer uma leitura aqui, até peço perdão, porque eu tive que sair um pouco da leitura para corrigir aqui o áudio, que estamos aprendendo a manusear esses equipamentos. Mas o que nos chama hoje a atenção, esse texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Um homem, segundo a palavra que nós acabamos de ler, era um homem temente a Deus, piedoso. Ele não era um judeu, ele não era um chamado, um escolhido, uma nação para levar a propagação do Evangelho. O que nos chama a atenção aqui, que nesse relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós observamos que o próprio Cristo, o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoas para salvação. Em Cesareia havia um homem que tinha um nome chamado Cornélio. Ele era homem da corte,
italiana, homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E ele ajudava aqueles necessitados, aqueles povos, ele dava as esmolas, que lembrando que aqui, isso aqui não traz salvação. Era um homem generoso. E ele orava de contínua oração a Deus. Ele tinha uma conexão com Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ele estava orando e de repente um anjo de Deus aparece a este homem, a qual, fixando seus olhos, ele, muito atemorizado, ele pergunta: quem é, Senhor? E aquele anjo diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que chama a atenção aqui nesse texto é que mesmo ele sendo um homem temente a Deus, a sua casa, ele dava esmola, ele ajudava, ele tinha contínua oração, ele precisava de nascer de novo. E aí é que está a grande batalha espiritual na vida do ser humano nestes dias. Tem pessoas que são bondosas, generosas, amorosas, têm uma vida estável, têm um patamar alto, faz suas orações, tem sua intimidade com Deus e pensa que está tudo certo, e realmente está tudo certo. Mas é necessário você nascer de novo. Por isso, aquele anjo fala para ele: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por quê? Ele já tinha contato com Deus, o véu foi rasgado, ele tinha acesso, mas precisava de mandar chamar Pedro. E automaticamente Deus também prepara até o apóstolo Pedro para este encontro, porque o judeu não tinha comunicação com os gentios, era proibido entrar na casa. E Deus dá um sonho abençoado, uma revelação profética na vida de Pedro, mostra todos os tipos de animais, a qual, segundo a lei, ele não podia comer. E Deus traz ali uma simbologia, uma analogia, mostrando o que ia acontecer agora na vida do apóstolo Pedro. E no versículo 10, e tendo fome, quis comer, e quando preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido, e veio o céu aberto, que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. E a segunda vez a voz disse: não faças tu comum o que Deus purificou. E Pedro tem essa revelação, chega a esses homens aonde ele estava hospedado, e aí há um convite, há um chamado. E ele, quando chega naquela cidade, ele pergunta: por isso, sendo chamado, vim se contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Cornélio, há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando na sua residência, a hora 9. E eis que diante dele se apresentou um homem de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. E agora envia homem a Jope e manda chamar Simão, o que tem sobrenome Pedro, que está hospedado em uma casa, o curtidor, junto ao mar. E aí Pedro, ele obedece a voz ao anjo, Cornélio também, e um grande milagre acontece. O que mais hoje nós precisamos é ser sensível à voz do Espírito Santo.
É você ter essa intimidade na oração com Deus. Deus responde a tua oração, seja você crente ou não. Mas, detalhe, você precisa nascer de novo. E o que a gente vê aqui é um grande mover do Espírito Santo na vida daqueles homens. E ali Pedro, quando entra naquele lugar, naquela casa, a Bíblia diz, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Você teme a Deus, você faz o que é justo, se prepare que você vai ter encontro com Jesus Cristo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Pedro estava aqui discipulando aquele homem, mostrando o caminho que é Cristo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os espíritos do diabo, porque Deus era com ele. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Que coisa tremenda. Pedro ali está discipulando um homem da corte italiana. E não estava só ele, estava mais ou menos 120 pessoas ali. Pedro ainda falando, anunciando, discipulando aquele povo. A Bíblia diz lá no versículo 44, capítulo 10 de Atos Apóstolos: e o Espírito Santo caiu sobre todos que haviam ouvido a palavra. Que coisa tremenda. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificava-se a Deus. Respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E ali ele mandou logo que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Que intimidade, que poder sobrenatural na vida tanto daquele povo que estava ali gentil, como na vida também do apóstolo Pedro. Essa revelação, essa batalha espiritual. Talvez você que está ouvindo, que vai ver essa mensagem, não dê crédito. Talvez eu possa estar aqui falando só para mim mesmo. Mas uma coisa eu te digo: que quando você começar a ter essa intimidade, e se você já tem essa intimidade com Deus, se prepara, porque alguém vai chegar na porta da sua casa e vai falar do amor de Jesus, e você vai ser cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua família, Deus abençoe este domingo em família, Deus abençoe esta mensagem, e estaremos de volta no próximo domingo, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir. Fica com essa reflexão no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.